Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise recente que está circulando em vídeo sobre o cenário político e judicial aqui no Brasil, né? Isso aí. A perspectiva que a gente recebeu levanta umas questões importantes sobre basicamente duas frentes. Uma suposta manobra via STF, o Supremo, para regular redes sociais. Uhum. E também uma investigação que mira o deputado Eduardo Bolsonaro. A ideia aqui é a gente entender os argumentos que essa fonte específica está apresentando. Exato. Essa análise, ela foca em dois pontos que considera interligados, né? Primeiro, essa ação da AGU, que é a Advocacia Geral da União, representando o governo na justiça. Certo. Essa ação é interpretada pela fonte como uma tentativa de acelerar a regulamentação das redes, meio que passando por cima do Congresso, sabe? Entendi. E o segundo ponto? O segundo é um pedido de inquérito da PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra o deputado. E isso a fonte vê como perseguição política mesmo. Ah, tá. E que poderia inclusive ter desdobramentos internacionais. Vamos detalhar como essa análise constrói esses pontos. Beleza, vamos começar então por essa história da AGU. A análise que a gente está vendo aqui, ela destaca que o governo pediu punição para as plataformas digitais Uhum. por desinformação e usa exemplos que vão, assim, desde fraude no INSS até aquele tal desafio do desodorante. Nossa. Mas o ponto central da crítica, pelo que eu entendi, é que seria um jeito de usar o judiciário para impor regras que não conseguiram passar no legislativo. A fonte fala numa liminar específica, né? Pois é, isso que chama atenção, né? A forma como a ação foi proposta, segundo essa interpretação, a AGU teria pedido uma liminar, quer dizer, uma decisão provisória urgente, Certo. baseada especificamente em trechos de um voto do ministro Dias Toffoli. Um voto sobre o Marco Civil da Internet. Ah, tá, do Toffoli. Só que o detalhe que a fonte aponta como crucial é que esse voto ainda não tem maioria formada lá no STF. O julgamento do tema nem acabou. Hum, E, ainda segundo a fonte, caberia ao próprio ministro Toffoli decidir sobre essa liminar. Aí que tá o ponto. entendi. Quer dizer, o voto não é final, mas já seria usado por uma liminar, julgada por ele mesmo. E a fonte não mede palavras, né? Usa termos como golpe, jogo de cartas marcadas. Exato. Termos bem fortes. O argumento que eles apresentam é que a intenção real seria controlar as redes sociais, porque para eles é o principal canal de comunicação da direita. E que isso ajudaria a se manter no poder, influenciar eleições, especialmente no Senado. Isso. A fonte até menciona que, sem as redes, a política voltaria a depender mais de grana de campanha, né? Como era mais antigamente. E aí, conectando os pontos, segundo essa perspectiva, a ideia de censura estaria sendo vendida como solução para um monte de problema social. Desde ataques em escolas até golpe financeiro, como você falou. Exato. A leitura que a fonte faz é que existe uma certa urgência por parte de setores do governo em controlar esse espaço digital. Mesmo que isso signifique, para essa fonte, ignorar o processo legislativo normal e até a decisão coletiva do próprio Supremo, né? Exatamente. Ignorar o colegiado. E essa percepção de um possível uso estratégico do judiciário, segundo a fonte, claro, se estende para outra frente quente que você mencionou, a investigação contra o Eduardo Bolsonaro. Isso. O material que a gente analisou diz que a PGR pediu para investigar ele por ações lá nos Estados Unidos, né? Ações contra autoridades brasileiras. Exato. E o caso foi para quem? Para o ministro Alexandre de Moraes. E está correndo em sigilo. E qual a leitura da fonte sobre isso? Bom, a interpretação que a fonte dá é que isso se encaixa num suposto padrão, talvez de intimidação, de perseguição política contra opositores. É o que a fonte alega. É. E aí sugere que essas ações, e a fonte até cita outros exemplos, né? Casos envolvendo o próprio comentarista do vídeo, Daniel Silveira, Carla Zambelli. As prisões de 8 de janeiro, a morte do Clériston Pereira da Cunha na prisão. Tudo isso estaria, na verdade, fornecendo, digamos, munição para a aplicação da Lei Magnitsky lá pelos Estados Unidos. Certo, a Lei Magnitsky. É bom lembrar, né? É aquela legislação americana que permite aos Estados Unidos impor sanções, congelar bens, restringir vistos. Exato. E contra estrangeiros que eles considerem responsáveis por violações graves de direitos humanos ou corrupção significativa. Perfeito. E a fonte que a gente está analisando usa uma metáfora bem curiosa. Qual? Diz que o ministro Alexandre de Moraes estaria engrossando o caldo ou colocando mais feijão na sopa. Entendi. Ou seja, o argumento é que as próprias ações do ministro estariam, talvez sem querer, dando mais argumentos para quem denunciam o suposto regime de exceção aqui no Brasil. E aí classificam a abertura desse inquérito específico contra o Bolsonaro como uma burrice extrema, nesse contexto. É isso. E essa avaliação da fonte, exatamente. A ligação que essa análise faz é bem direta, né? As medidas judiciais contra figuras da oposição Incluindo bloqueios de perfis em redes sociais, essas investigações. poderiam ser interpretadas como prova para justificar sanções por essa lei americana. A ideia central ali é que ações internas poderiam estar criando um problema externo para o país. Então, para a gente resumir a perspectiva que a gente explorou hoje, de um lado tem alegações bem contundentes sobre o uso do sistema judicial para tentar implementar uma regulação de redes sociais por um caminho que a fonte vê como um atalho, né? Um atalho, uma via heterodoxa. Isso.
E do outro lado, investigações que são interpretadas como perseguição política. E que poderiam escalar, né? Podem acabar atraindo um escrutínio internacional, talvez até sanções. Exatamente. Isso tudo, né, nos deixa com uma questão que vai até além dessa análise específica da fonte que a gente viu. Qual seria? Bom, quando surgem alegações tão fortes assim, sobre conflitos entre os poderes, sobre o possível uso de atalhos nos processos, quais podem ser os efeitos disso ao longo prazo? Na imagem da separação de poderes, talvez? Sim, e na confiança da população nas instituições brasileiras como um todo, né? Independentemente de qual lado político a pessoa esteja. É verdade. Fica aí algo para a gente pensar, para refletir.